Bem, então vamos passar o debate. Assim, eu fui uma das pessoas que insisti para que a figura do mediador fosse alguém que lançasse algumas perguntas, né? A mim, acho que diante de duas conferências como essa não há necessidade, mas eu vou ficar, né, vai ser muito, né, eu vou me sentir muito mal com meus colegas se eu não fizer algumas perguntas aqui, né, para os nossos dois conferencistas. Vai ser uma situação meio desagradável para mim responder isso depois, né? Então, vocês aguentem um pouquinho, são perguntas rápidas que eu tenho tanto para a Tereza quanto para o Luiz. Luiz, eu queria te perguntar uma coisa. A gente está vivendo. Eu queria perguntar. São duas perguntas, né? A primeira pergunta é sobre a relação entre o princípio feminino e a mulher, né? Assim, porque a gente às vezes a gente produz conceitos abstratos que procuram se diferenciar de figuras empíricas, historicamente construídas, contextualmente dadas, né? Mas a gente acaba realçando determinadas características nesse próprio conceito que são referidas a essas figuras humanas contextualmente dadas, do sofrimento, da capacidade de suportar a dor, né? E que não é propriamente uma figura masoquista, né? É uma capacidade, né? Que também é uma pergunta que eu te coloco, né? Que não é propriamente. Então, eu queria, claro, Ferenczi, né, nomeou dessa maneira, mas como é que a gente pode sustentar determinados aspectos desse conceito, abrangendo ele um pouco mais, airando um pouco mais e tentando distanciar ou tentando, né, não reificar determinadas figuras de binarismo que a gente tem, que a gente precisa, que a psicanálise vai precisar enfrentar, né? Essa é a primeira pergunta. E ela é né, totalmente ligada à segunda pergunta. Compreendes? Sim, sim. Se eu não compreendesse, meu espanhol é péssimo, para depois falar para ele, não daria certo. Mas, de qualquer maneira, a segunda pergunta, e aí eu acho é uma coisa um pouco mais específica. Se eu não me engano, você falou que esse princípio feminino seria a versão feminina da pulsão de morte. E aí eu quero... É uma polêmica, né? Porque, por exemplo, Avelo, o Pepe, ele tem uma ideia, né? A ideia de que, né, a gente não tem... A presença da pulsão de morte em Ferenczi é uma discussão polêmica no nosso campo. E eu queria que se posicionasse, se colocasse em relação a isso, que eu acho uma questão importante. Para a Tereza, né, eu acho que... Você é meu amigo, não tem nada para perguntar. Pois é, mas exatamente porque eu sou amigo dela que eu vou perguntar, sabe? Tem coisa que só amigo pergunta, então, né? Não tem jeito. Não, para a Tereza, eu queria, assim, você começou a sua fala falando exatamente que ia repensar um pouco essa figura, de certa maneira, curiosamente triangular, né, do trauma ferenciano, que é uma figura de uma construção triangular que provavelmente ela é alternativa ao triângulo edípico, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, dessa passagem, né, de uma produção traumatogênica desmembrada, né, a partir de duas figuras, né, do agressor e daquele que desmente, né, e como, se de uma certa maneira, tuas ideias elas estão relacionadas com tudo o resto que você falou do momento que a gente está vivendo. Eu espero que tenha sido uma pergunta de amigo, tá? Obrigado. Vamos passar a palavra, né, para a plateia e depois eles respondem. Hay que contestar ahora. Não, espera um pouco. Vamos mais duas perguntas e a gente... Liliana, vamos lá. Pode... Oscar, tem 3 pessoas. Oi. A minha pergunta é para o Luiz. Quando você estava falando dessa questão do feminino, né, da capacidade de receptividade, de aceitação do sofrimento, eu fiz uma relação com o feminino que o Winnicott fala. Com o feminino? Que o Winnicott fala no texto A Criatividade de Suas Origens,
em que ele vai falar de um princípio feminino, enfim, de alguma coisa muito originária, e que seria a característica principal. Estou falando meio de memória, não lembro de tudo. Seria o ser amável e não o ser amado. Né? Então, é alguma coisa receptiva, né, que de alguma forma se oferece como sendo amável, tendo a possibilidade de ser amável, e não como desejando ser amado. E se você faz alguma relação, porque para mim ficou assim, muito próximo, e essa questão que o Winnicott traz nesse texto, ela é bem enigmática, assim, ela é bem complexa, né, o que ele está propondo nesse lugar do feminino que não tem a ver com ser mulher, com ser homem, porque parte, inclusive, daquele momento em que ele fala com o seu paciente: eu estou escutando uma moça. Né? Então, queria que se você pudesse falar um pouco sobre isso. Oscar, depois. Oscar, depois você. Muchas gracias. Quería pensar en la mesa anterior a raíz de que Luis trae a Thalassa. En la mesa anterior, Carla habló, citando a Lacan, un palco de la historia, y pensaba que estamos también construyendo en este congreso un palco de la historia, pensando a Sándor Ferenczi, y que me pareció muy interesante lo que traías sobre el tema de Thalassa y sobre la genitalidad, porque en Thalassa Ferenczi dice que los primeros seres vivos salieron de la mar, y ese cuadro último que presentó Carla me parece que daba origen a toda esa situación que luego fue retomada por Eliana y la historia de Brasil, que es la historia de Latinoamérica y tal vez de la humanidad, porque también los primeros humanos fueron desde África hacia Europa, ¿no? Aunque nosotros nos construimos con los europeos. Y pensaba también en el genio de Melanie Klein, ¿no? Que es ella, es una mujer, la que va a hablar de la importancia de lo femenino, de la mujer, que en el fondo es que el humano investiga ese bebé, investiga dentro del cuerpo de la madre, y dentro del cuerpo de la madre, como sabemos, están los bebés y el pene del padre, ¿no? Y las heces. Es decir, que ese genio de Ferenczi, ¿no? Se reproduce en Klein. Y pensaba con tu presentación, Teresa, pensaba en el fanatismo, ¿no? Y en el fanatismo que plantea Wilfred Bion, que tanto visitó acá a Brasil, que no se puede reconocer a un otro, es decir, que ese otro solamente existe el que habla, pero no que existe un otro. Pensaba, también te quería preguntar si Bion tiene alguna rama de influencia en tu pensar. Mas essas três a gente volta, depois temos tempo, estamos, né, no horário. Novamente agradeço muitíssimo. Vou dirigir uma pergunta apenas a Teresa. Tenho que pensar muito mais para poder dirigir. Você Luiz, vou tentar fazer isso depois dessa circunstância. Mas para que eu seja compreendida a pergunta que eu quero dirigir a você, Teresa, eu preciso dizer qual é o contexto, senão vai soar completamente descabida. Eu, no meu pós-doutorado, estudei o título foi o problema da culpa na obra de Freud, na perspectiva de uma metapsicologia da cultura. E eu me perguntava por que o tema da culpa era tão recorrente em Freud,
E eu cheguei à conclusão, no curto, no primeiro momento, que Freud situava a culpa não apenas na origem do direito, da moral, da religião, das artes, através da tragédia, etc., mas na origem da própria consciência enquanto humano. E a consciência enquanto humano, pensei eu, se caracteriza pela capacidade autorreflexionante e, portanto, o movimento de auto-reflexão implicaria uma autoagressividade, de tal maneira que não haveria nenhum ato individual ou cultural, ou de civilização, que não implicasse em pensar contra si mesmo, né? Em alguma medida. Né? Mas esse pensar contra si mesmo pode levar a uma culpa, nesse movimento autoagressivo, persecutória ou reparatória. Né? E é esse intervalo entre a possibilidade de uma culpa reparatória e persecutória que me nutre para te fazer uma provocação, mexendo com o campo semântico do desmentido ou descrédito. Normalmente a gente diz quem desmente, quem é perverso ou mesmo contra a própria vontade faz um papel muito feio, né? A gente não gosta. Mas se a gente pensar que no deslocamento entre o nosso eu ideal, eu sou a majestade, o dever, e a outra posição que eu talvez possa não ser, e daí eu posso ter como projeto identificatório, né? Esse eu ideal, para que eu faça isso de uma forma amorosa, então, quem desmente tem que ser não agressor, mas benfeitor. Quem desmente passa da posição de agressor a benfeitor. Benefactor. Né? Benefactor. É assim que se diz. Então, será que essa tragédia que a gente está vivendo, esse nome que não pode falar, o Liberval de Horns, então, será que a gente não pode amorosamente dizer assim, é duro, né? Dizer, mas tem um pouco de Voldemort em mim também, né? E tem um pouco de mim nele, mas como é que isso tudo que está aí, essa coisa toda aí, vai acontecer, né? Então, eu pergunto a você se seria possível uma visão que mexesse um pouquinho com o campo semântico e operatório do sentido nesse sentido que eu estou propondo. Então, vamos para a resposta. Depois, se outras pessoas quiserem falar, o que seria ótimo, né? Está liberado. ¿Empiezo yo? Bueno, es sumamente difícil, es como una tesis doctoral, porque para empezar a recordar todas las cosas que se han dicho, voy a empezar por Eliana, lo de Winnicott. Yo creo que si hay un autor que recoge todas las aportaciones de Ferenczi sin nombrarle prácticamente nunca más que 2 veces, es Winnicott. Muchísimas de sus intuiciones, desde luego los aspectos de la feminidad, también la idea del juego, los objetos transicionales, el espacio transicional. Y hay, en relación a lo del amor, otro autor muy cercano a Winnicott, que es Balint, que habla claramente del amor de objeto pasivo, el amor primario, no el narcisismo primario, el amor primario, ser amado o no ser amado. Y ahí, en mi opinión, hay un punto de conexión con una teoría que a mí me parece extraordinariamente importante, que es la de André Green, cuando plantea el tema de el negativo. Lo negativo. Porque creo que en el planteamiento de Ferenczi sobre el trauma, ahora me dirá Teresa qué piensa, hay muy sutilmente un cambio de vértice teórico importantísimo. Ferenczi no solamente habla de lo que ha pasado, de las cosas que han ocurrido, sino que subraya la importancia de lo que no ha pasado, de lo que no ha ocurrido. Justamente lo que no pasa entre el niño y el adulto tiene que ver con el desmentido,
tiene que ver con la no posibilidad de pensar ni de representar. Y eso que no ha pasado es el desarrollo que hace Winnicott sobre la madre suficientemente buena o no suficientemente buena, sobre la madre capaz de contener o no contener, sobre la madre capaz de conectarse empáticamente o no. Entonces, ese aspecto del negativo que desarrolló tanto André Green, entre paréntesis, André Green es un autor que en una conferencia que yo escuché en Milán dijo: el autor que más modernidad tiene para la clínica psicoanalítica contemporánea es Sándor Ferenczi. Eso se lo escuché yo a André Green. Que para que lo dijera André Green tenía que... Bueno. A ver, no sé si te he contestado un poco, porque creo que esa dialéctica está ahí. A ver, lo que me decía Julio. Históricamente, en la evolución del pensamiento de Ferenczi, hay algunos momentos básicos, ¿no? Yo creo que en 1924 es muy importante cuando escribe Thalassa. Thalassa, entre otras cosas, es una obra que escribe a 4 manos con Freud durante un montón de años, porque el problema es que Freud no publicó la sinopsis de la neurosis de transferencia, pero en la sinopsis de la neurosis de transferencia, que quedó en un baúl en casa de Judith Dupont, en ese texto Freud habla exactamente igual de la época glacial, de los orígenes filogenéticos del hombre. Lo que pasa es que no se atrevió a publicarlo, pero las intuiciones de Thalassa surgen del encuentro de 2 mentes, que eran Freud y Ferenczi, desde 1915, desde esa foto famosa en la que Ferenczi está de militar y Freud va a visitarle. Ya ahí empezaron a escribir Thalassa. Bueno, entonces esa obra es muy importante, pero también es importante Perspectivas de psicoanálisis, escrito con Rank, también de 1924, porque introduce el tema de los afectos, los Erlebnis. Pero ¿qué pasa con Freud? Freud responde inmediatamente a ese texto con inhibición, síntoma y angustia. Inmediatamente. Es prácticamente una especie de réplica, donde Freud introduce de nuevo la cuestión de los afectos inconscientes, la culpa y la angustia, y cambia toda su teoría de la angustia. Bueno, pues a esa obra de Freud responde Ferenczi con la afirmación del principio del displacer. Entonces, la afirmación del principio del displacer cambia radicalmente su producción teórica. Le da una dimensión completamente desconocida, porque el principio de afirmación del displacer es la aceptación de la realidad. Ahí es donde introduce la figura de lo femenino con plena autoridad. Por tanto, lo femenino no es la mujer, lo femenino es un lugar donde se produce un encuentro, una reconciliación y sobre todo la afirmación del principio del displacer. Es decir, a poder aceptar la realidad, poder tolerar, como he dicho antes, que uno no sabe, o tolerar que sabe que no sabe, o tolerar el sufrimiento, o tolerar la frustración, o tolerar la espera. Ferenczi habla de 2 virtudes fundamentales para el psicoanalista: la humildad, que significa tener que estar en contacto con la tierra, con lo humilde, con lo sencillo, con el no saber, y la paciencia, que significa que hay que ser paciente. Hay que ser paciente significa para Ferenczi que un analista tiene que analizarse como condición previa para poder ser analista, y que sin ese aspecto no es posible. Entonces, todos estos aspectos le acercan a esta dimensión de lo femenino. Por tanto, lo femenino es un lugar, no es una mujer o un hombre. Y, por supuesto, lo femenino está en la mujer y está en el hombre, como lo masculino también. Y, bueno, los dos, tanto Freud como Ferenczi, eran absolutamente lamarckianos. Y esto es importante subrayarlo. No eran partidarios de Darwin, eran partidarios de Lamarck. Y consideraban que, como Lamarck, que la función crea el órgano. Por tanto, esta salida del mar, donde los peces o los anfibios salen del mar y tienen que aprender a poder
a poder respirar con otros y a crear otros órganos respiratorios, es una imagen también del aspecto ontogenético. También los niños tienen que aprender a vivir en un ambiente hostil, tienen que poder crecer, tienen que tolerar la frustración. Y en ese sentido, él plantea como conexión a todo esto la teoría de la genitalidad, o sea, el tema del coito, como expresión, como una conmemoración de esa salida y entrada dentro de otro, como todo el tema de la frontera. Entonces, bueno, son muchísimas cosas. Y la pulsión de muerte. Por favor. ¿Por qué la versión femenina de la pulsión de muerte? Porque yo creo que la pulsión de muerte, como está configurada en la segunda tópica, que por cierto es una idea de Sabina Spielrein, que es una analista también tremendamente olvidada, y es una mujer realmente extraordinaria. Repete, por favor. Digo que la idea de la pulsión de muerte es una idea de Sabina Spielrein, que fue una mujer que tuvo estas situaciones tremendas con Jung, pero que terminó siendo analista dentro del grupo de los miércoles, y ella propuso esta idea. Yo no sé si han leído ustedes las obras completas de Sabina Spielrein, pero son una maravilla, una maravilla. Y hay un texto que es la destrucción como fuente del nacimiento. La destrucción como fuente del nacimiento. Esa idea es la pulsión de muerte, y eso lo escribe antes de volver a Rusia, donde estuvo trabajando durante tiempo y finalmente asesinada por los nazis, ¿no? En 1941. Bien, entonces, esta idea de la pulsión de muerte no tiene que ver con morirse, tiene que ver con la idea de la repetición. Entonces, la repetición es considerada por Ferenczi, desde mi punto de vista, no una resistencia, no una cosa que se opone a la rememoración, sino es una fuente en sí misma esencial, que es la que aporta toda una cantidad de material enorme en la relación analítica y en el desarrollo del ser humano. La repetición es la portadora de el Ich et Nunc, ¿no? Mientras que el análisis se entendía antes como un allí y entonces, Freud propone una escucha completamente distinta, donde la repetición adquiere el mismo digamos, raigambre, el mismo valor que los sueños, los lapsus, los actos fallidos. Por eso es tan importante lo que repite un paciente. Entonces, en la feminidad, la repetición es absolutamente un testigo y es un índice de todo esto que estoy diciendo. Es la relación con el tiempo. La feminidad tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con cómo las cosas van ocurriendo a su tiempo. Una mujer tiene la menstruación cada 28 días. No se puede tener un hijo cuando se quiere, hay que esperar 9 meses. Y un analista no puede interpretar cuando quiere de forma loca. Tiene que esperar una latencia, tiene que esperar un tiempo donde esa interpretación va gestándose poco a poco. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, la feminidad tiene que ver con esta idea de la pulsión de muerte, no con nada destructivo, sino con una cosa ligada a la repetición. ¿Okay? Bueno, sería para discutir mucho tiempo. Claro, claro. Porque José Jiménez Abello, Sí, sí. que es muy amigo mío, Sí. y yo hemos discutido infinidad de veces a costa de esto. Exato. La pulsión. Hay una persona... As pessoas não estão ouvindo. Repete, é porque tem colega, né, muito próximo nosso, que é o José Jiménez Abello, que tem livro sobre a questão da pulsão de morte em Ferenczi, e ele está dizendo que... Continua. Sí, que hemos discutido muchas veces sobre este tema. Por eso digo que... Bueno, le dejo a Teresa. Eu não trouxe caneta, então ver se me lembro de tudo. Com relação ao que você perguntou, Júlio, eu usei muito mais uma ferramenta do que qualquer outra coisa. Quer dizer, eu acho que Ferenczi, quando estava falando da teoria do trauma, tinha um projeto muito específico do que ele queria falar. Ele queria falar de abuso sexual, que era uma coisa que atormentava ele
desde 24, aparece na correspondência dele com Grodek. E, enfim, dessa questão, né, de familiares que abusavam de crianças, enfim, de que era um assunto doméstico, sobretudo. E ele faz uma construção onde o desmentido, nesse momento, vai ser importante, porque existiria uma verdade, né, do que é o fato que aconteceu e algo que é desmentido, e esse desmentido tem que ser absoluto, porque seria alguma coisa de insuportável para esse adulto ouvir o que ele ouve dessa criança, e isso está sendo pensado num pré-edípico. Então, é uma coisa muito específico, né, o que ele está pensando e o que ele está querendo propor. Precisa desses ingredientes todos, precisa de 2 tempos, precisa... Enfim, precisa disso tudo. Eu peguei uma ferramenta, quer dizer, eu peguei algumas ideias, quer dizer, essa ideia do agressor, do desmentido, da certeza de si, para poder pensar essas questões. Quer dizer, tem essa ponte no sentido de que é uma ferramenta que já foi usada para explicar outras coisas. Eu vou usar a mesma ferramenta, modificando algumas coisas para pensar uma outra. Eu acho que Ferenczi é um autor que dá liberdade para você fazer isso, né? E isso é muito bom. Te respondi? Com relação a Bion, essa é uma grande falha na minha formação. Conheço pouquíssimo. Se eu falei alguma coisa parecida com ele, vou atrás dele, mas eu não conheço, para poder te dizer. Com relação ao desmentido, me refresca um pouco a memória o que você estava querendo fazer. É fácil. A minha questão... Cadê A minha questão é a seguinte: como que a gente não fica paralisado, para dizer em 30 segundos, como é que a gente não fica paralisado entre o bom ideal do eu e o mal eu ideal? Como que a gente faz uma operação de transformação clínico-política? Né? Então, eu propus a ideia de que a gente flexibilizasse, distendesse, revolucionasse, revisasse a própria noção de desmentido, para não ter nela só o que pode ter de ruim, claramente tem de ruim, né? Porque é uma desautorização de percepção, desmentido, descrédito, etc., né? Desde uma instância de poder total sobre uma outra, para uma outra ideia de que você tem que colocar em dúvida em algum momento a si mesmo para poder fazer a passagem de uma coisa a outra, e esse momento de dúvida pode ser um momento num outro sentido de desmentido, com que a gente então pode operar nesse sentido. Tá. Veja bem, eu acho que esse desmentido, eu acho que já foi falado aqui de alguma maneira, ele é um não olhar para o outro, é um não reconhecer o outro, né? Você não é só você não, é você negar. E eu acho que a certeza absoluta também. A certeza absoluta é você... quando você proclama uma verdade que não tem vínculo nem com o fato, nem com a realidade, você está desconsiderando tudo isso. O fato, a verdade, a realidade, tudo, né? Há alguma coisa aí que talvez eu não tenha falado, não, certamente eu não falei, que esse é um modelo meio paranoico. Quer dizer, eu entrei na melancolia e falei pouco do modelo paranoico. Quer dizer, esse é um modelo paranoico. É uma bela forma de você não pensar em si mesmo, né? Tudo está fora. É o outro, eu tenho inimigos, né? A fala fascista precisa de um inimigo. Se você não tiver um inimigo, você não consegue, né? É um modelo que exige você eleger quem é o seu inimigo. Pode ser mais de um, né?
Se a gente pegar o artigo do Marc Lilla sobre os movimentos na França, por exemplo, você tem vários inimigos. Você pega um inimigo aqui, outro ali, tal coisa, você monta, né? E aí você tem um discurso fascista convincente. A minha questão não é do discurso, isso a gente sabe. É por que se adere? O que isso vai tocar em cada um? Né? Isso, a contemporaneidade está levando ao sucesso da defesa paranoica? Não sei, pode ser. Né? Pode ser que seja a grande defesa do século XXI. Pode ser uma defesa legal. Entendeu? Eu não penso em mim, não tenho, né? Eu me livro da culpa, não tem nada a ver com isso, e está tudo fora. Está tudo fora e eu tenho milhões de Gouveias para eleger. Né? Então, tudo bem, não interessa. Pode ser uma grande saída, ou pode ser simplesmente o avesso da melancolia. Né? Num caminho cultural onde saímos da histeria para uma cultura da depressão, se a gente está entrando em alguma coisa paranoide. Que é complicado, porque... Quer dizer, que é complicado, que é alguma coisa para a gente pensar. Né? O melancólico, quando... Isso é uma coisa que eu nunca esqueço, para mim. O melancólico, quando fica paranoico, ele se mata. Então, é um perigo. Tudo que ele não pode ser é paranoico. Né? A paranoia para o melancólico é fatal. Ele pode, nessa passagem, se matar a eleita do Bolsonaro? Não acho ali. Não, porque ele está confortável, ele está achando, ele continua achando a mesma coisa. Eu acho que não é o objeto idealizado, ele está rodeado de pessoas batendo palma. Né? Ele fala só para um terço dos seus votantes, por isso que é o pessoal que bate palma para isso. Né? Vamos ver agora outras perguntas. Levanta agora quem quer falar. Qual é teu nome? Bruno. Alexandre, Bruno. Mais alguém? Então, Alexandre e Bruno, a gente passa a palavra para a mesa e a gente encerra. Tá? Tereza, minha questão é porque esses quadros vêm acompanhados de muita depressão na família. O quê? Esses quadros mais paranoicos, eu gostei muito da ideia, mas vem muito acompanhados de depressão, e uma depressão, às vezes, muito forte. A gente tem visto com muita frequência casos em que medicação não adianta, os psiquiatras ficam perdidos, a gente fica numa interlocução constante com psiquiatras. Por quê? O que você acha? Porque, assim, até que ponto essa saída paranoica não é eficaz, pelo menos plenamente? Depende para quem, né? Deixa eu só... No caso que a gente está pensando aqui, que o colega acabou de pensar no Bolsonaro, acho que é um sucesso. Depende para quem. Queria fazer uma pergunta para a Tereza. Achei bastante interessante esse trabalho e queria te ouvir falar sobre o exercício cotidiano da ética do professor. Como é que você pensa a ética do professor nesse sentido de um apontamento mais para o ideal do eu do que para o meu ideal, né? No sentido de que como é que você vivencia isso, né? Se seria uma espécie de transmissão ressaltando a dúvida do professor, se seria um exercício ético, né, mais para esse caminho, né, do ideal do eu do que do meu ideal, e como isso está montado, na sua opinião, né, socialmente, se, por exemplo, alguém vai defender uma tese, deveria pensar mais, a palavra poderia mudar para sustentar uma tese, do que defender, e se, por exemplo, alguém vai defender uma tese, fica torcendo para não ter
ela não ser aprovada com restrições, deveria torcer para ela ser aprovada com muitas observações, já que a gente está pensando em movimento constante, né? E o ideal deu enquanto uma identificação, né, que promova alguma coisa sem fixidez, enfim, como é que você pensa, né? Queria te ouvir mais, porque é bem interessante o trabalho, a ética do professor nesse sentido, né, da verdade. Vamos lá. Eu respondo já, não? Responde, depois a gente passa a palavra para o Cabrini. Olha só, eu acho que não é à toa que eu quero pensar sempre o par, né? Você pode ter um professor que se acha dono da verdade, né, e que vai dar uma aula sobre uma verdade absoluta, e você vai ter alunos que vão dizer isso é uma verdade absoluta, porque esse sujeito fala uma verdade absoluta. Outra é você dar uma aula onde você está permeado pela dúvida, onde você tem alguns critérios, mas você... a coisa que eu mais gostava quando eu dava aula era dar aula para graduação. Porque a aula para pós, todo mundo acha que sabe tudo. Então, é muito chata, né? Você fala e cada um tem um texto enorme e a coisa que eles mais têm medo é de não saber. O aluno de pós-graduação morre de medo porque ele está à frente dos colegas, não é nem por causa do professor, não. Eles têm horror dos colegas. Os colegas podem dar uma cacarecada aqui, ali, tal coisa. Então, é muito chato. A aula para graduação é uma maravilha, porque eles não têm nenhum problema de perguntar o que passa pela cabeça, né? De qualquer coisa. Eu, uma vez, fui dar uma aula sobre os 3 ensaios, e, no final dessa aula, uma aluna chegou para mim com uma cara de pena de mim, mas uma pena, e disse: você acredita nisso tudo mesmo? Isso é uma maravilha, entendeu? Isso é o máximo, né? Porque se você ficar imbuído disso, tem uma piada engraçada, que é de um sujeito que ouviu dizer que tinha um guru na Índia que dizia o que era o sentido da vida. E ele vende tudo, larga mulher, filho, vende apartamento, vai para a Índia, aí avisam para ele que o cara está lá num cume, não sei de onde, ele tem que pegar um burro, depois ele tem que andar a pé. Ele chega lá, morto de cansado, e pergunta para o guru qual o sentido da vida. E o guru diz: é um rio que passa. E ele fica transtornado e diz: um rio que passa? Eu vendi tudo para ouvir isso. É um rio que passa. E o guru entra em angústia. Por quê? Não é não? Não. É isso. Nunca ninguém tinha falado isso para ele, que era um absurdo dizer que o sentido da vida era aquilo. E alguém chega e diz, aí o cara, né, perdeu o chão. Então, eu acho que esse lugar do professor é o professor que constrói, né? A ética é... O professor, se ele quer ser professor, ele tem que conviver com a angústia do não saber. Ou ele topa isso, ou ele é um papagaio de pirata. Ele tem que topar que não sabe. Que aquilo é o limite daquilo que ele sabe, mas que talvez no dia seguinte ele vai desmentir aquilo tudo. Talvez ele pense em alguma coisa que vai ser o avesso daquilo. Ele tem que poder conviver com isso. É complicado? É angustiante? É muito. E eu acho que, para o aluno de pós, esse é um terror. Entendeu? Ele tem 4 anos para defender uma tese, para fazer uma tese. Ele entra na tese, algumas vezes, não são todos, para não ter nenhuma pergunta chata. Eu acho que uma defesa é uma grande conversa.
uma grande conversa para começar uma outra etapa, né? Para surgirem questões novas em que o sujeito possa pensar outra coisa dali para frente, ou dar continuidade àquilo. Agora, é verdade que não é toda banca que é assim. A maior parte da banca está ali de dono da verdade absoluta. Isso é verdade. Infelizmente, isso é lamentável, mas é verdade. A gente vai ter um tempo para mais uma pergunta que o Fábio pediu para fazer, e a gente passa para a mesa e termina. Só uma pergunta, veio a partir de um incômodo na fala do professor Luiz, que é citado um certo princípio feminino, né? E desses incômodos, assim, dessas certezas absolutas que a Teresa está falando, essa é uma das certezas, né, que acompanha o pensamento psicanalítico, que é a essencialização desses princípios, masculino e feminino, né? Depois do feminismo, no século XX, me parece impossível continuar sustentando esses princípios metafísicos, né? O feminino, principalmente o feminino atrelado à maior capacidade de suportar, maior capacidade de adaptar-se a toda situação, maior capacidade de sofrer, né? Depois do feminismo, parece inclusive muito perigoso que a gente continue falando, né, sustentando esse tipo de engrenagem ideológica, né, que atrela o feminino a esses elementos, né? Eu imagino, né, assim, pela leitura que eu tenho do Félix, principalmente a partir do texto A Criança Mal Acolhida e Sua Opção de Morte, né, que é muito possível, e aí eu leio o Félix e queria só explicitar isso, né, leio o Félix sempre com Laplanche, né, um pouco a partir do Laplanche, na verdade, a partir da ideia de situação originária, de passividade originária e tal, que me faz desatrelar radicalmente esses termos, feminilidade, feminino, dessa situação da passividade traumática, né? A passividade traumática não tem gênero, né? Ela vai ser, inclusive, generificada para o feminino de maneira geral, para que haja uma certa engrenagem de recalcamento do traumático, né? Então, atrelar a passividade ao feminino, maior capacidade de suportar ao feminino, já é uma engrenagem do recalcamento originário que generifica o trauma, né? Mas, de forma alguma, se trata de um princípio metafísico, pulsional, né? Enfim, só queria explicitar meu desconforto para fazer jus assim, a essa coisa do enfant terrible, né? De voltar a criticar. Eu acho que o pensamento do Félix ele tem uma potência crítica que é importante recuperar para que a gente não faça esse tipo de atrelamento de forma muito desavisada, por assim dizer. Então, eu queria convidar, né, assim, as colegas feministas, principalmente, né, em especial pensando aqui na Angela Davis, que fala muito disso, assim, dessa engrenagem ideológica que tem o princípio feminino de suportar a dor, de ser a mãe, de padecer no paraíso, etc. Enfim, era só uma observação do meu incômodo mesmo. No todo, no, pero básicamente creo que sí. A ver cómo te puedo contestar. Si hay un autor que se aleja totalmente de cualquier forma de ideologización, es más, la combate, es Ferenczi. Así que en lo del principio femenino no hay nada ideológico. Como he dicho antes, es un lugar, un espacio de encuentro. Claro, el problema es que hay que ver estas ideas de Ferenczi dentro de un contexto. Había toda una polémica con Freud con respecto a la sexualidad femenina, que tiene que ver con toda esa fase, como he dicho antes, pre-edípica, que Freud no había contemplado, incluso aceptó que él no había pensado en esto, y tenía que admitir que no haber pensado en esto le había creado un problema a la hora de construir la teoría. Entonces, en ese sentido, Ferenczi repone una carencia
colocando lo femenino en un lugar que hasta ese momento no le había sido reconocido. Entonces, no es metafísica. Yo creo que hay toda una cuestión metapsicológica que Ferenczi está reclamando todo el tiempo, que es la idea de los procesos mentales del analista en la sesión, de cómo es la mente del analista cuando trabaja. Por eso, todo esto coincide con el planteamiento de Ferenczi radical de que hay que analizarse para poder ser analista, cosa que hasta ese momento no estaba claro. Freud hablaba de la normalidad del analista, y Ferenczi habla del analista bien analizado, pero eso significa poner su mente en discusión. ¿Okay? Hay una cosa que sí me gustaría decir. Hace unos cuantos meses hicimos en el grupo nuestro de Ferenczi un encuentro en un sitio muy llamativo y muy simbólico, que es La Barone, que está en la provincia de Trento, en Italia, sobre las neurosis de guerra. Justamente La Barone ahora mismo es de Italia, pero pertenecía al Imperio Austrohúngaro, con lo cual los soldados italianos que estaban allí les echaban fuera porque no se fiaban de ellos, o sea, hablando de la paranoia, y ponían a los más austríacos allí. Bueno. Sin embargo, de vez en cuando había alguno italiano que estaba. Entonces, nos describieron cómo habían sido aquellos años de las trincheras, hablando de traumatismos. O sea, estos chicos que iban a la guerra pensando que iban de excursión o de vacaciones, con los uniformes, todos de colorines, todos bonitos, no llevan ni casco en la cabeza, llevaban gorra. Se encuentran metidos en una trinchera donde todo lo que hay que esperar es si les matarán mañana, o al otro día, o al otro día, o al otro día. No hay otra cosa. Además, no comen, tienen sueño, no pueden dormir, tienen frío, no hay calefacciones, están llenos de agua por todos lados, con lo cual tienen infecciones de todo tipo. Bueno, entonces contaba, una persona tomó la palabra del público, por eso lo cuento, muy emocionado, y dijo: mi bisabuelo estuvo en este sitio y de todos sus compañeros de la trinchera solo sobrevivió él. No. Solo sobrevivió él. Después, cuando llegaron los alemanes, la Segunda Guerra Mundial, le llevaron a un campo de concentración y sobrevivió. Y entonces decía, cuando hablaba con nosotros de la guerra, hablaba de historias que a mí me escandalizaban. Decía, y entonces llegaban los soldados y y los matábamos. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser un hombre tan bueno, tan generoso? ¿Cómo puede describir estas escenas de esta manera, ¿no? Tan brutales? Y entonces se echó a llorar esta persona delante de todos y dijo, después de tantos años acabo de entenderlo, porque él también estaba muerto. Fue una cosa que me impactó muchísimo, pero tiene que ver con todo esto que se ha hablado del trauma, ¿no? Este concepto de la autotomía, donde todo queda congelado, todo queda como anestesiado para que la mente, la otra parte que queda, pueda sobrevivir. Entonces es el mismo caso de Levi, ¿no? Pero esto es un ser humano, es una persona amputada mentalmente, ¿no? Donde hay zonas que no tienen absolutamente ninguna sensibilidad, pero que es así para poder sobrevivir. Bueno, no hay otra cosa que pensar que las neurosis de guerra comienzan el inicio en Ferenczi de plantearse el tema del traumatismo. Acordaros que ahí empieza a hablar de las neurosis traumáticas, y luego, por ejemplo, cuando habla del tic, habla de una histeria del yo, pero habla de una cuestión ligada al traumatismo. Entonces, es todo a mí me gusta pensar en Ferenczi, y lo digo aquí, que es el lugar, no como una bandera, como un estandarte. Me parece que es la honestidad de una persona pensando y dialogando con otros, y para nada imponer ningún tipo de credo, de dogma, de fanatismo,
sino justamente lo contrario, es una mente abierta que es capaz de poder modificar sus creencias y sus convicciones si hace falta. Y por eso me parece, Ferenczi, tan importante en el mundo de hoy, en el mundo psicoanalítico de hoy, porque es una manera diferente de plantear las cosas. Bueno, perdón. Bem, então, chegamos ao fim dessa mesa, que eu tenho certeza que vai deixar saudades, não só a mesa, como todas as outras, todos, né, os nossos encontros nesses dias. Eu não sei se alguém do board, o Jô, o Daniel, querem fazer um encerramento formal. Não, eu não me sinto capaz, não tenho essa... Claro, tudo bem. O horário de tarde, né? Então, bem, é um enorme prazer. A Jô vai falar, eu acho que eu não estou em condições de fazer isso. Eu queria dar os parabéns, assim, queria dizer que eu fiquei muito grata à mesa, a Luiz, a Tereza. Então, muito obrigada à mesa, a vocês, muito obrigada à presença de vocês. Esse vai ser o... Antes de terminar...